Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Melo. Seja bem-vindo à aula 18 de Matemática para a segunda série do ensino médio. Hoje, o que nós revisaremos nessa aula, né? Tendo em vista que a gente está abordando alguns temas específicos de trigonometria, nós vamos revisar com vocês hoje algumas coisas ainda referentes à circunferência trigonométrica. Vamos abordar as medidas de arcos, quais são as unidades que são utilizadas e, além disso, a relação entre elas, né? Na última aula, vocês lembram muito bem que nós abordamos toda a circunferência trigonométrica, né? Falamos de todos os detalhes da maneira que ela é formada, da maneira que é representada e a relação entre os arcos. E hoje a gente vai explorar, né, todas as questões referentes às unidades de medida, tá? Então, primeira coisa que a gente vai conversar, né, juntos aqui hoje é sobre o grau, né? Sempre fica uma dúvida, né? Gera um pouco de dúvida, o que seria o grau, né? Tem o grau da temperatura, né? A unidade que mede a temperatura, e tem o grau, que é a unidade de medida de ângulos e arcos, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Então, para vocês compreenderem um pouquinho melhor o que seria um grau, vocês vão fazer um exercício mental comigo. Vocês vão imaginar uma circunferência limpa, tá? Vocês vão imaginar uma circunferência e vão imaginar ainda essa circunferência dividida em 360 pedacinhos. Estão conseguindo pensar a circunferência inteira dividida em 360 pedacinhos. O que significa cada um desse pedacinho que eu pedi para vocês imaginarem? Esse pedacinho é o que nós chamamos de grau, exatamente. Tá? Então, o que seria um grau? Ele corresponde a um pedacinho dos 360 pedacinhos que nós temos em uma circunferência. Tá? Então, é uma notação, né, uma forma de representar, né, com essa fração 1/360avos, mas a maneira informal, a maneira intuitiva, né, de definir é isso que eu acabei de falar para vocês. É um pedacinho dos 360 pedacinhos de uma circunferência. Tá? Então, considerando o grau como unidade de medida de ângulo, mais usual em nosso cotidiano, né? Nós consideramos o grau como essa medida padrão, né? Como uma medida universal. Tá? Então, o que nós não podemos esquecer? Que uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde a 360 graus. Então, assim, voltando lá na circunferência, vocês lembram da aula passada, né? Circunferência trigonométrica representada no plano cartesiano, com centro no ponto 0, 0 e raio unitário. O que nós temos? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro quadrante de 0 a 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360 graus. Nós usaremos também uma outra unidade de medida. Tá? Nós acabamos de entender, né, que o grau é um pedacinho dos 360 que compõem uma circunferência, e agora eu apresento para vocês o radiano. Mas o que é o radiano? O radiano é uma unidade para medir arcos em que uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde em radianos a 2π radianos. Então, olha que interessante. Eu acabei de mostrar, de apresentar para vocês uma outra unidade de medida. Então, o que nós sabemos sobre ela? Nós sabemos que uma volta completa equivale a quantos radianos? 2π. Professor, mas esse π, né, o que significa? Né? O π, vocês sabem que é uma letra do alfabeto grego que foi incorporada nessa representação. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que a gente vai interpretar numericamente esse conceito, tá bom? Então, aqui, em relação aos radianos, como é que a gente representa a circunferência? Né? Eu falei para vocês que uma volta completa é o quê? 2π. Então, se uma volta completa é 2π, meia volta é o quê? A metade de 2π, que seria 1π. E um quarto de uma volta seria o quê? A metade de 1π, que nós representamos dessa forma, π sobre 2. Né?
Aqui eu tenho 3/4 de uma volta. 3/4 eu represento de que maneira? Posso representar aqui 0, 90, 180, 270, representamos por 3π sobre 2. Então essa é uma relação bastante importante que a gente também conseguiu fazer aqui, né, utilizar um raciocínio bastante mental e intuitivo para que vocês possam compreender. Tá? Então aqui nós temos a circunferência representada já com as duas unidades de medida, né? Tanto com o arco em graus quanto em radianos, tá? 0, 90, 180, 270, 360. Em radianos, 0, π sobre 2, 1π, 3π sobre 2 e 2π, que é a volta completa. Tá? Então agora, né, como vocês, né, acabaram de ver aqui nas minhas explanações anteriores, a gente tem duas unidades de medida para trabalhar com as medidas de arcos aqui no estudo da trigonometria. Então é muito importante saber fazer a relação entre uma e outra e também as operações que eu vou apresentar para vocês aqui na sequência. Aqui uma tabelinha que vai ajudar vocês também a compreenderem melhor essas relações, né, entre graus e radianos. E aqui a gente vai começar a trabalhar com a conversão entre uma unidade e outra. Tá? Então, vamos resolver aqui um primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui 30 graus e quero transformar, eu quero converter de graus para radianos. Então, qual que é a relação e qual ferramenta que a gente vai utilizar nesse caso? A relação é muito simples. Né? Nós tínhamos comentado anteriormente que uma volta completa é 2π. Mas eu vou trabalhar com um número mais sintetizado, eu vou trabalhar com meia volta. Né? Se uma volta completa é 2π, meia volta é o quê? 180 graus, que seria 1π. A gente vai usar essa relação para formar uma regra de 3. Então, 180 graus equivale a 1π radiano e o meu 30 graus equivale a x. Uma regra de 3, grandezas diretamente proporcionais. O que nós fazemos? Multiplicamos cruzado. Né? Fazendo a multiplicação, 180 vezes x, 30 vezes π. Representamos aqui. Isolando x, x igual 30π divididos por 180. O que nos resta fazer nesse momento? Notem que o 30 e o 180, ambos são múltiplos. Né? E são múltiplos de quê? De 30. Então, nós podemos simplificar dividindo em cima por 30 e embaixo por 30. Então, nós teremos o quê? Que o x é igual, 30 por 30 vai ficar 1, 180 por 30 fica 6. Então, o meu x é π sobre 6 radianos. Tá? O que significa isso? Que o 30 graus, né, a medida do arco representada por 30 graus, pode ser representada também dessa forma aqui, π sobre 6 radianos. Né? Ou ainda, né, que 30 graus representa 1/6 de um π radiano. Então, é uma relação importante. Né? Temos aqui uma observação muito relevante, né, que para fazer essa conversão nós utilizaremos sempre uma regra de 3 simples. Próxima situação, a gente vai fazer o processo inverso agora. Tá? Agora eu tenho uma medida em radianos e eu vou transformar em graus. Tá? Vocês vão ver que ao longo do estudo da trigonometria vai ser bastante comum fazer essa conversão, tanto de grau para radiano ou vice-versa, de radianos para graus. Então é muito importante que você exercite, né? A gente vai propor alguns exercícios para vocês aqui, justamente para vocês fixarem esse processo, né? Esse cálculo, beleza? Então aqui, como é que eu transformo de radianos para graus, né? Que é um processo diferente do que a gente fez anteriormente. Podemos usar a regra de 3 também? Podemos, tem essa possibilidade. Mas eu digo para vocês que tem uma forma mais simples de fazer isso. Né? A gente sabe que 1π equivalente a 180 graus. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente substituir, onde eu tenho π, eu substituo 180. Então, ficaria o quê? 3 vezes 180 divididos por 4, fazendo aqui a multiplicação tanto em cima, né, quanto embaixo, né, no caso aqui da fração, nós do lado da circunferência, que o meu arco correspondente em graus é 135 graus. Tá? Aqui a representação ela está em forma da regra de 3, mas ela se torna um pouquinho complexa. Então, o que é melhor fazer? Né? Para a mudança de unidade de medida de arcos de radianos para graus, podemos somente substituir o π por 180 graus. Né? Então, se torna um processo
mais rápido, mais simples, com menor chance de cometer erros, tá bom? Exercício, vamos pensar um pouquinho. Gostaria que vocês, nesse momento, façam essas conversões, converter 60 graus em radianos e 210 graus em radianos também. Vamos lá, pessoal?
E aí, pessoal, conseguiram fazer a conversão? Faremos a resolução agora, né, para que vocês confiram aí se, né, de fato fizeram corretamente ou não. Então, qual que é o nosso objetivo? Eu quero converter esses dois arcos em graus, converter para radianos, né? Qual que é a ferramenta nesse caso? A gente vai usar a regra de 3, a regra de 3 simples, tá? Então, vamos lá? Primeiramente, convertendo 60 graus em radianos. Então, o que eu faço? Eu vou fazer aquela correspondência para montar a regra de 3. Eu tenho que 180 graus é equivalente ao quê? A 1π radiano. E nesse caso eu quero converter 60 graus. Então nós vamos converter 60 graus ao x, que é a nossa incógnita aqui da regra de 3. Multiplicando cruzado, teremos o quê? 180 vezes x igual a 60 vezes π. Isolando o x, x igual a 60π divididos por 180. Notem, pessoal, que praticamente em todos os casos vocês farão aqui uma simplificação, tá? Então, tanto 60 quanto 180, ambos são divisíveis por 60. Então, o que nós podemos fazer? Essa simplificação de forma que a fração que aparece aqui se torne irredutível, tá? Professor, mas quais números que a gente vai usar para fazer a simplificação? Normalmente você vai usar os valores, né, esses valores mais próximos da gente, né? O 10, o 15, o 20, o 30, o 60, né? Justamente esses valores de ângulo que a gente usa aí no dia a dia, tá? Então, fazendo aqui a divisão, 60π divididos por 60, em cima nós teremos apenas o π, e 180 divididos por 60, nós teremos o quê? 3. Então, qual que é a relação? A relação é que 60 graus é equivalente a π sobre 3 radianos, tá? Seria 1/3 de 1π radiano. Cálculo muito simples, muito básico, né? Acredito que todos compreenderam, né? E não terão nenhum problema em fazer o próximo item. Vamos lá, então. 210 graus equivalem a quantos radianos? Fazendo aqui a relação da regra de 3, 180 graus equivale a 1π radiano, e nesse caso eu quero transformar 210 graus, que vai ser equivalente a x. Pessoal, fazendo a multiplicação cruzada aqui para resolver a regra de 3, nós teremos o quê? 180 vezes x igual a 210 vezes π. Isolando o x, x igual a 210π sobre 180, né? E aí, precisamos simplificar essa fração também. Nesse caso, eu preciso saber qual valor em comum seria, né, múltiplo, ou melhor, seria divisor, né, de 210 e 180 ao mesmo tempo, né? Pensado aí um pouquinho, podemos dividir 210 e 180 por quanto? Qual seria aí o valor que possibilita simplificar essa fração, né? Nós podemos dividir tanto em cima quanto embaixo por 30 graus. Então, aqui, 210 divididos por 30, teremos 7, né? No caso, repetimos aqui o π, e 180 divididos por 30, nós temos aqui embaixo 6. Sempre é bom verificar se a fração já está irredutível, né? Como o número 7 é um número primo, né, a gente sabe que não, né, nós não teremos nenhum divisor comum com o 6. Então, nesse caso, né, nós finalizamos aqui com a relação. 210 graus equivale a 7π sobre 6 radianos. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, de fato é um cálculo bastante comum, bastante simples. Mais um exercício para a gente, né, poder fixar aí melhor essas transformações. Nesse caso, eu quero converter para graus, o π sobre 4 radianos e também o 5π sobre 6 radianos. É com vocês aí, galera.
Então, pessoal, retomando aqui com a correção do nosso exercício, né, nós temos aqui dois arcos em radianos e o nosso objetivo é convertê-los em graus, né, tanto o primeiro caso quanto o segundo. Então, qual que é a ideia mesmo? A gente sabe muito bem que a relação entre graus e radianos é que uma volta completa é 360 graus e 2π radianos. Mas para facilitar o cálculo, né, a gente trabalhar com números menores, a gente vai trabalhar apenas com meia volta, 180 graus, que é equivalente a 1π radiano. Então, o que nós faremos na hora de fazer a conversão? Onde nós temos aqui o π, nós vamos substituir por 180 graus. Né? Nesse caso, 180 dividindo por 4, teremos que a equivalência de 45 graus. Né? Significa que 1π sobre 4 radianos equivale a 45 graus. Olhando aqui no segundo caso, 5π sobre 6 radianos. É o mesmo processo, onde nós temos aqui o π, nós vamos substituir por 180. Então, 5 vezes 180 dividindo por 6. Podemos multiplicar aqui em cima, né? 5 vezes 180 seria 5 vezes 6, 500, ou melhor, 5 vezes 100, 500 mais 5 vezes 80, 400. Nós temos aqui 900, dividindo por 6. Notem, né, que eu fiz um cálculo mental. É muito importante a gente exercitar essa multiplicação para não se tornar refém da calculadora. Né? Fazendo o cálculo, 900 dividindo por 6, nesse caso nós teremos o quê? 150 graus, ou seja, 5π sobre 6 radianos é equivalente a 150 graus. Tá? Então, é um problema, né, um tipo de exercício bem comum, aparece bastante nos livros didáticos e é bom, né, que vocês tenham aí uma compreensão adequada na hora de fazer essa conversão. Dando continuidade então, gente, nós temos aqui o exercício número 3. É um probleminha, né, para a gente poder aplicar os conceitos aprendidos na aula de hoje. Então, veja bem. Determine em graus e em radianos a medida do ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 16 horas. Tá? Então, o objetivo é que você determine, né, eu acabei não colocando aqui no enunciado, mas sempre que a gente pede para determinar um ângulo, a gente está pedindo para determinar o menor ângulo, né, formado aqui nesse caso pelos ponteiros do relógio às 16 horas. Eu quero essa medida em graus e em radianos também. Vamos lá, galera, um tempinho aí para vocês apresentarem a solução para mim.
Então, pessoal, retomando aqui no problema do relógio, né, o nosso objetivo é determinar o menor ângulo formado pelos dois ponteiros do relógio, exatamente às 16 horas, conforme vocês estão vendo aqui na figura, tá? Então, vamos tentar entender e processar a solução desse problema. Vamos, né, com a figura auxiliar aqui no quadro, lembrar, né, que o relógio também é uma circunferência, então nós podemos levar em consideração que a volta completa 360 graus. E o que mais que é importante a gente relevar aqui nesse momento, né? Vocês sabem que se eu contar aqui quantas divisões tem no relógio, né, levando em consideração as 12 horas, nós temos aqui 12 fatias, 12 pedacinhos, né, dessa circunferência, né? São 12 arcos que formam os 360 graus. Então, primeiro, vamos identificar quantos graus nós temos em cada pedacinho desses, em cada fatia, né? E nesse caso, são 12 horas, 12 fatias, então 360 dividido em 12 partes, nós teremos aqui exatamente 30 graus. Então, significa que cada uma dessas fatias equivale a 30 graus. E no caso do relógio marcando as 16 horas, quantas fatias a gente tem? Nós temos exatamente 4 fatias, né? E nesse caso, 4 vezes 30, nós teremos em graus 120 graus, tá? Só que é o seguinte, pessoal, o problema, ele está pedindo para a gente determinar em graus e em radianos também. Então, nós precisaremos fazer uma conversão aqui. Então, eu preciso converter 120 graus em radianos. Para fazer isso, vamos montar aqui a relação da regra de 3. 180 graus equivale a 1 π radiano. Nesse caso, eu tenho 120 graus, que equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzada, né, conforme a gente já resolveu ali nos exemplos anteriores, nós teremos 180 vezes x igual a 120 vezes π. Isolando o x, 120 π dividindo por 180. Lembrando, pessoal, que aqui nós precisamos simplificar a fração. Não podemos deixar com números tão altos assim. Então, 120 e 180, ambos, são divisíveis por 60 graus, né? Então, nesse caso, nós teremos o quê? 2π, né? Dos 120 divididos por 60 é 2, e 180 divididos por 60 é 3. 2π sobre 3 radianos. Então, com essa relação, 120 graus, e 2π sobre 3 radianos, a gente determinou exatamente o que o problema estava solicitando, né? O ângulo formado entre os ponteiros do relógio às 16 horas, tanto em graus quanto em radianos. Tá bom? Então, pessoal, estamos finalizando a aula de hoje, né? O que é importante, né, a gente compreender, né? Cada aula nós temos aí conceitos novos, ferramentas novas, né? Em especial nessa, a gente reforçou aqui algumas informações em relação à circunferência trigonométrica, né? Principalmente em relação às unidades de medida, né? Nós hoje entendemos, né, de uma forma mais específica o significado do grau, o significado do radiano, bem como também aprendemos a fazer aí a conversão, né, a relação entre essas unidades de medida. Eu agradeço aí a atenção de vocês e até logo, gente.